Olá, eu sou Danilo dos Santos Oliveira, acadêmico do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e neste trabalho vou falar sobre o estudo comparativo de dois inulinases purificados de Thermophila tielaria terrestris, NRRL 8126, e Mesófilos aspergillus foetidus, NRRL 337, cultivadas em Cichorium intybus. A inulina é uma fonte potencial de frutose, ou açúcar de fruta. Ela está presente como um carboidrato de reserva nas raízes e tubérculos de plantas compostas, tais como alcachofra de Jerusalém, chicória, girassol e dália. Quimicamente é um polímero de unidades de frutose ligados por ligações beta-2,1 com um resíduo de glicose terminais ligado por ligações alfa-1,2. Este polímero é uma matéria-prima potencial para a produção de combustível de etanol e produtos de frutose. Estes fruto-oligosacarídeos são amplamente utilizados em muitos países como ingredientes de alimentos, pois eles mostram muitos benefícios à saúde, sem quaisquer riscos conhecidos prejudiciais, tais como carcinogenicidade, toxicidade e mortalidade. Além disso, a inulina bruta a partir de extrato de raiz de chicória é hidrolisado mais rápido que puro inulina. Enzimas inulina hidrolisantes são produzidas por plantas, fungos, filamentosos, leveduras e bactérias. Entre os fungos filamentosos, espécies de aspergillus e penicillium são produtores de inulinases comuns. Infelizmente, apenas alguns dos inulinases requeridos como aplicações industriais têm uma temperatura ótima de 50 graus ou superior. Por conseguinte, a busca de inulinases produtoras fúngicas e a purificação dessas enzimas tem recebido uma atenção crescente. A purificação e propriedades de inulinases têm sido estudadas em muitas espécies de fungos. Fungos termofílicos podem produzir inulinases de maior temperatura ótima, que é um fator extremamente importante na produção industrial comercial de frutose ou fruto-oligosacarídeos a partir de inulina. Isto é, principalmente devido a altas temperaturas, garante a solubilidade adequada de inulina e também evita a contaminação microbiana. Além disso, a maior termoestabilidade das enzimas industrialmente importantes também reduz o custo de produção, porque as quantidades mais baixas de enzimas são necessárias para produzir o produto desejado. Este trabalho visa a comparação entre as condições ótimas para a produção, purificação e caracterização de inulinases extracelulares do Thermophila tielaria terrestris, NRRL 8126, e Mesófilos aspergillus foetidus, NRRL 337. Todos os micro-organismos utilizados nesse trabalho foram obtidos a partir de NRRL. Eles foram gentilmente cedidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os fungos estudados foram mantidos em agar e em placas de Petri a 4 graus Celsius. Preparação do extrato de raízes Cichorium intybus. A chicória foi coletada em Al-Sharqiya Governorate, nordeste do Egito, e lavada com água fria, aterrada e misturada por um misturador com um peso conhecido de raízes frescas, 2%. Esporos do agar foram suspensos em solução salina estéril, 0,85% de NaCl, contendo 0,01% de Twin 80, para se obter 2 × 10 a sexta esporos por ml. Para todas as experiências, 1 ml dessa solução foi usado. Espécies de fungos foram incubadas durante 6 dias em frascos de Erlenmeyer com 250 ml de capacidade, contendo 50 ml de meio basal para a produção de inulinases. O pH foi ajustado a 6. A incubação foi realizada a temperatura ideal para cada fungo. No final do processo de fermentação, o conteúdo de cada balão foi recolhido e rapidamente filtrado usando filtros Botman. O filtrado foi então submetido a um ensaio de enzima para determinação da atividade de inulinases, a fim de selecionar os melhores fungos que foram escolhidos para estudos posteriores. O pH foi ajustado a 6. Inoculadas com uma suspensão de esporos dos fungos e incubados selecionados como descrito antes. Em seguida, as atividades inulinases foram determinadas. O pH foi ajustado a 6. Inoculadas com uma suspensão de esporos dos fungos e incubados selecionados como descrito antes. Em seguida, as atividades inulinases foram determinadas.
Quantidades equimoleculares de 4 fontes de azoto orgânico e 5 fontes de azoto inorgânico foram substituídos pelas fontes nitrogenadas originais nos meios de cultivo dos fungos selecionados. Frascos foram inoculados em triplicado com cada um dos fungos experimentais utilizando a melhor concentração de extrato de raiz de chicória e a melhor fonte de azoto a partir das experiências anteriores, incubadas por diferentes períodos, 3 a 8 dias. Alíquotas de célula livre de alisato foram tratadas separadamente com NH4,2-SO4, usando intervalo de saturação de 0,5 a 0,9, metanol ou isopropanol na proporção de 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1 ou 5 para 1. Todas as amostras foram deixadas durante a noite a 4 graus Celsius. Os precipitados foram recolhidos por centrifugação a 12 vezes 10 ao cubo gramas durante 15 minutos, dissolvidos em 5 ml de tampão de acetato e dialisados durante a noite contra a mesma reserva. Caracterização dos inulinases purificados. Efeito da temperatura e da estabilidade térmica. Os 2 inulinases purificados foram incubados com inulina a várias temperaturas variando de 30 a 80 graus Celsius. Efeito do pH e da estabilidade do pH. O pH ótimo para a atividade da enzima foi determinado por se realizar a reação a valores de pH diferentes, utilizando diferentes tampões. Efeito da concentração em substratos. Inulinases foram incubados com diferentes concentrações de inulina, a 40 graus Celsius durante 20 minutos. Determinação da massa molecular. A massa molecular dos inulinases purificados foi estimada em gel de sódio sulfato, utilizando marcadores de proteína padrão. Validação estatística dos efeitos do tratamento. A comparação de todas as médias foi realizada por teste ANOVA para análise de variância entre os grupos. Os dados expressos nesta tabela estão como unidades de enzima produzidos em meio de cultura filtrado de 30 espécies de fungos pertencentes a 11 gêneros quando cultivada em extrato de raiz de Cichorium intybus, sob as condições descritas em materiais e métodos. Os resultados expressos nessa tabela demonstram que a melhor concentração de extrato de raiz de chicória em meios era de 4% para os 2 inulinases. Este resultado foi estatisticamente analisado e confirmado através da aplicação de ANOVA. De acordo com essa tabela, observou-se que o extrato de levedura e peptona foram as melhores fontes orgânicas que aumentaram a atividade e produção de inulinase 1, 17,37 e 15,33 para inulinase 2, de Tiervalia terrestres e aspergilos foetidos, respectivamente. Os resultados da tabela 4 mostrou que 5 e 7 dias de incubação foram os melhores para inulinase produção 1 e 2, respectivamente. O termófilo Tiervalia terrestres e mesófilos aspergilos foetidos foram selecionados para estudo após a triagem de 30 espécies de fungos mesófilos por sua capacidade de síntese de inulinases extracelulares, após sendo cultivadas em meio de crescimento basal contendo extrato de raiz de chicória 2% como uma única fonte de carbono. No entanto, em um estudo anterior, aspergilos niveus e Penicillium purpurogeno, quando cultivado em raiz de chicória, deu atividade mais elevada de inulinase em 7 e 9 inulinases por ml, respectivamente. A seleção dos dois referidos fungos, destinada a lançar alguma luz e comparando entre a produção e purificação de inulinase a partir dos dois diferentes fungos Tiervalia terrestres e aspergilos foetidos, tem uma temperatura ideal para o crescimento, de 50 a 24 graus Celsius. Conclusão. Inulinases são candidatos promissores para o uso como complementos nos ingredientes alimentares e na produção de açúcares de fermentação. No entanto, a sua utilização foi limitada devido ao elevado custo da sua produção. Chicória é uma planta muito comum selvagem no Egito e assim pode ser usado como um substrato barato para a produção comercial de inulinases. A abundância da produção de inulinases por Tiervalia terrestres e aspergilos foetidos e a termoestabilidade notável maior de inulinase 1 de Tiervalia terrestres pode ter um efeito positivo na indústria da enzima.
a letra mais difícil do mundo. Assim, ó. Bara, 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 bere, bere,